né? Qual que é o propósito dos encontros da Andaro que a gente, eu e a Liliane, a gente meio que combinou e esse projeto novo? Precisa ser uma live diferente, né? Não sei essas lives que você fica falando sozinho ou que, enfim, você fica lá, uma coisa que não dá para ter interatividade, né? Então, a ideia é a gente fazer como se a gente estivesse numa grande sala, trocando ideias, debatendo essas ideias, trocando experiência para gerar reflexão, efetivamente, né? E aí, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente aprende com todo mundo, né? A gente aprende o tempo inteiro, né? A gente está em construção o tempo inteiro. E com essa preocupação que a gente pensou nesse momento tão difícil que está todo mundo, né, dentro de casa, em quarentena, por que não, né, a gente tornar esse momento um pouco diferente? E aí hoje o nosso tema é carreira. É um tema que a gente pode, né, ele permeia todas as idades, porque a gente está vivendo mais, né? E por conta disso, tem alguma coisa, Liliane, que eu estou esquecendo de falar? Não, eu acho que é só assim, o microfone fica fechado, mas quando vocês quiserem é só, né, levantar a mão, abrir, fazer a pergunta pelo chat. Tem uma mãozinha aqui que a mesmo, gente né, pode usar essa mãozinha aqui, né, para falar que é palminha, mas ou um positivo, enfim, acionar que a gente sabe que vocês querem abrir, e aí a gente para de falar. Mas a ideia é que seja interativo. A gente vai passar alguns slides agora, mas assim, só para a gente formalizar mesmo o que a gente vai dizer, né? Então, tem essa questão da abertura. Uma questão importante, o Nick, que está nos prestigiando, ele está falando de Singapura, né? A gente tem uma longa história aí de bastante tempo, já, sei lá, 2007, 2008, Nick, que a gente se conheceu, e ele tem um projeto daqui a pouco, antes que ele fechou com o cliente, então, saindo daqui, ele vai sair uns 10 minutinhos antes, mas ele vai tentar ficar o máximo que for possível conosco. Enfim, a gente espera que vocês curtam e que vocês participem, né? Bastante. A gente está gravando, depois a gente vai subir isso para o YouTube e nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook da Andaro. Eu consegui. Eba! Legal, legal. Então, foi isso que eu disse para vocês, a questão dos encontros com a Andaro. Então, a gente ainda não tem uma periodicidade, se vai ser quinzenal. A gente fez um mês passado e esse mês a gente fez esse ou de hoje. Por acaso, a gente está completando 11 anos da Andaro, né? O LinkedIn me lembrou disso, porque eu estou fazendo tantas coisas que eu nem tinha lembrado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da gente. Nick, você quer se apresentar, por favor? Obrigado, Rô. Obrigado. Então, boa noite, todo mundo. Eu sou Nick, eu estou ligando em Singapura mesmo agora, pelo fuso de horário. Aqui é 7 horas de manhã e tá, bom, um pouquinho cedo, mas tudo bem para mim. E eu morei em São Paulo quase 10 anos. Agora estou voltando em Singapura, meu país de natal, e atuando como coach e treinador de coaching mesmo. Então, obrigado por essa oportunidade para falar com todo mundo aqui no Brasil mesmo de novo. Que bom. Nick, você não quer falar um pouquinho da sua trajetória ou você fala depois, quando você for contar a história? Tá. Então, vou começar mesmo que esse tema sobre carreira e também com essa questão de Covid. Eu lembro bem, né, uns mais de 10 anos atrás, quando eu estava no Brasil, eu fiz essa mudança de carreira mesmo. Na época, quando eu estava no Brasil... Nick, só um minuto. Desculpa, Nick. Eu vou te atrapalhar um pouquinho. Senão a gente vai perder
o ritmo, tá? Quer que eu me Liliane, apresento? por favor. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Liliane Monay, eu sou psicóloga já há bastante tempo, atuo na área de RH como consultora especialista, atuo com coaching, a parte sou coach, né, de carreira e executiva, e também dou aula em faculdade e na pós-graduação e na graduação, né? Acho que tenho uma formação já aí de 30 anos e atuo também na parte clínica, né? Então, assim, um resumo, porque aí daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. Catarina, por favor. Boa noite, eu sou psicóloga clínica há 35 anos, psicodramatista, sou tanatóloga, lido com luto, perdas, mortes, sou consteladora sistêmica, recente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, e também recentemente eu sou terapeuta de cartas metafóricas projetivas. Depois, se quiserem, eu explico um pouco mais. Então, essa é a minha profissão. Obrigada, Catarina. Lumena? Eu também sou psicóloga, já há 35 anos. Eu e a Catarina estamos juntas porque nós somos uma unidade funcional, trabalhamos com psicodrama, nos conhecemos na especialização e desde então a gente vem trabalhando junto em unidades funcionais. Também sou tanatóloga, paliativista, consteladora e outras formações que a gente foi complementando. Também fiz biodinâmica, massagem, que a gente foi complementando. Obrigada. Bom, eu tive uma carreira aí, tenho 42 anos de experiência já. Desses 42 anos, 5 eu trabalhei em área de serviços, depois eu empreendi, aí fui para as grandes empresas, trabalhei no Unibanco, na Telefônica e na Allianz, e aí em 2004 eu decidi fazer uma transição de carreira e eu mudei para a área de desenvolvimento humano e escolhi o psicodrama como método, e de lá para cá eu venho estudando, né, e me aperfeiçoando. E essas pessoas todas maravilhosas que a gente está hoje aqui, a Liliane, o Nick, a Catarina e a Lumena, eu conheci ao longo dessa minha trajetória, né, desses 16 anos que eu estou empreendendo nessa área. E para começar, a gente se aquecer para o tema, hoje de manhã a gente estava falando, né, eu, a Catarina, a Lumena e a Liliane, que a gente meio que fez um alinhamento do encontro, e a gente falou do Moreno, né, que assim, para o Moreno, nós, seres humanos, o homem, né, ele é um desempenhador de papéis, né? Então ele baseou o seu conceito de personalidade constituída por uma série de papéis, que são estes, né? Pai, irmão, esposa. Então, se eu sou esposa, eu tenho marido. Se eu sou mãe, eu tenho filho. Se eu sou irmã, eu tenho irmão, né? Ou tenho pai e mãe. Se eu sou profissional, então eu tenho contrapapel, né? Aluno, professor, amigo, amiga, né? Então, para o Moreno, o papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume no momento específico em que ele reage a situações específicas no qual outras pessoas ou objetos estão envolvidos. Então, o tempo inteiro nós somos desempenhadores de papéis, né? Hoje nós vamos falar especificamente do papel profissional, né? Da carreira, né? Então, desculpa, passei demais. No papel profissional, então eu coloquei um exemplo do meu. Então, eu sou empreendedora, sou facilitadora, sou coach, sou consultora, sou parceira, sou aluna, sou docente, né? Então, existe aí, tem um outro conceito que a Mara Sampaio, a gente, no livro dela, Atitude Empreendedora, e tem um outro capítulo que ela me mandou e eu li, que ela fala de categoria transversais dos papéis, ou seja,
qualquer papel pode ser funcional. Então, dentro do meu papel de empreendedora, eu posso ter um outro papel, que é o de líder, né? Dentro do meu papel de consultora, eu posso ter o papel de facilitadora, de mediadora, de mentora. Então, o tempo inteiro nós vamos assim fazendo existe essa sincronia desses papéis. Felipe? Ok. Bom, tem alguém com... Ai, obrigada, Rô. Bom, gente, e essa parte quando a gente está falando muito de carreira, né? Eu acho que a gente trouxe um tema que hoje está bem... As pessoas estão, às vezes, aproveitando os momentos. O que é carreira, na verdade, né? A gente está falhando o som, Beatriz? Não, tá. Não, a Beatriz está escrevendo. Aqui tá bom. Tá? Eu vou olhar aqui. Deve ser o dela, então. Mas a gente fala da carreira como sendo uma trajetória, né, que a gente tem desde o momento que a gente inicia qualquer coisa, ou seja, na próprio empreendimento, ou eu entrando numa empresa, você passou. Mas a carreira, ela é o passo a passo, ou seja, todos os degraus que eu subo, todas as etapas de uma vivência profissional, né? Então, a gente vai abordar muito esse aspecto do papel e do papel profissional, onde eu tenho interesses, eu tenho skills, eu tenho formas de chegar e de planejar, né? E por conta disso, eu tenho que vibrar com os meus goals, que a gente fala, né? Quando a gente fala de carreira, a gente está falando um pouco de fazer um planejamento, de esboçar aquilo que a gente espera que aconteça, até para que a gente possa ter um sucesso na vida, né? Hoje, na carreira, a gente falava de carreira, a gente logo lembrava assim, uma pessoa bem-sucedida era um gestor, né? Aquele que assumia a liderança, que tinha uma equipe, que conseguia galgar um cargo de status. Hoje, quando a gente fala de status na carreira, não necessariamente eu preciso falar de um gestor. Eu posso falar de uma carreira em Y, onde as pessoas realmente conseguiram atingir o seu objetivo, né? E a carreira em Y é o especialista. E o especialista que vai fazer uma gestão de projetos, que vai fazer uma gestão de um trabalho em si, ou seja, as realizações pessoais dentro da profissão, ela depende muito dos valores que eu tenho e das ambições para eu poder ou não atingir o meu sucesso, certo? E diante de tudo isso, a gente se deparou, de repente, com um cenário totalmente novo aí, né, com o Covid-19, e aí muitas pessoas ficaram, poxa, né, a gente vai conversar muito sobre isso, como, o que fazer neste momento? E aí a gente vem com o tema de crises ou oportunidades, né? Eu acho que o Nick vai trazer para a gente aí também uma história, duas histórias, Isso. Que reflete bastante, né? Como que eu faço do limão limonada, né? Okay? Exatamente. Nick, agora você pode compartilhar para sua história com a gente? Tá desligada. Opa, tá bom. Então, tá me ouvindo bem? Legal. Então, começou comigo mesmo. Então, vou falar sobre época que quando eu estava começando minha carreira, essa mudança de carreira de consultor, quando eu estava trabalhando como um consultor expatriado no Brasil, em 2008. Então, de repente, eu gostaria de mudar para outra área de trabalho, como coach. Porque, de repente, coisas não faz muito sentido mais. Então, eu gostaria de mudar um pouquinho antes que eu voltar para Singapura. E, na época, imagina que quem vai contratar um chinês de Singapura mal falar português ainda, né? E hoje em dia melhorou bastante, mas ainda com essa sotaque. Mas tudo bem. E eu pensei, se eu não começar
e não falar com algumas pessoas, minha visão, o que eu gostaria de mudar e queria trabalhar na qual área, eu vou ficar com o mesmo. Então, eu comecei... Acabei agora. Oi, Clara? E aí, aí eu preparei alguns slides e na época não tem um iPad, uma coisa assim. Eu criei slide, imprimi, deixa numa pasta. E de repente alguém me convidou para tomar café. E aí que começou. Eu andar para nesse lugar para tomar café com essa pessoa, né, essa colega, e me apresentou e eu tirei na pasta 1, 2, 3, um por um, falando essa ideia realmente na época que eu gostaria de trabalhar. Então ele pensou, surgiu um projeto agora com minha escola de línguas e aí a escola dele é na Rio Preto. São José do Rio Preto. Ah, tá. Então, bom, ele falou que, bom, pelo sua maneira de falar e parece que você está bem preparado. Na verdade, sou uma pasta com 3 páginas, né? E bem colocado, então... E aí ele me contatou para falar sobre esse tema. Como fazer negócios com China. E, bom, eu falo sobre essa questão de troca de culturas, a dificuldade com cultura e com línguas, principalmente, como e assim, e quais são costumes, quais são áreas de regras, né? Não tem um livro falar sobre isso tão claramente assim. E falou que, bom, a gente tem uma sala no nosso prédio de escola de língua e convidou 25 pessoas, são pessoas interessadas. E 7 dias antes de essa palestra, ele confirmou, bom, já tem 25 pessoas, a gente vai. Então, já comprou sua viagem para cá? Então, e 3 dias antes, eu liguei para falar oi. Ele falou, bom, a gente mudou o lugar, então não cabe mais essa salazinho. Então, a gente mudar para uma sala maior, 50, cabe 50 pessoas, porque tem interessado até 50 pessoas. Até um dia antes que eu chegou, ele me falou que, Nick, se prepara, a gente agora tem uma, como chama? O hall, né? Um grande salão. Hall, é o hall. Um hall, um salão. No municipal mesmo. Então, ele falou que uma coisa boa é se prepara, porque parece que tem mais pessoas. Ele falou que mais. É quanto? O salão pode cabe até 300 pessoas. Eu falo, bom, pode cabe, né? Mas quem sabe? Quando eu cheguei lá, imagina, 250 pessoas. De repente. Então, bom, tava um pouquinho ansioso, mas assim, na minha cabeça eu pensei, eu tô preparado, não tem nenhuma diferença que eu falo com 5 pessoas, 25 pessoas ou 250 pessoas. Então, aí que vai. Bom, depois disso, mais pessoas sabem que eu estou trabalhando nessa área de coaching intercultural, que hoje ainda estou atuando. E hoje estou atuando como coach, que dá dando treinamento e também fazer online. E falando agora que estou muito mais animado olhando essa
questão de crise, uns, sei lá, 2 meses atrás, né, eu fiquei um pouquinho deprimido mesmo. E o mundo parece que está acabando para mim. E em Singapura, igual como o Brasil, todo mundo está ficando em casa. E um dia virou noite, rapidinho. E qual é o meu propósito de vida? De repente, coisas parece que não tá ficando com muito sentido mais. As coisas falar, bom, eu não sou útil mais. Eu tenho essa sensação. E o pior ainda, que é o tempo, o dia de segunda ou terça, eu não lembro mais. Não me liga mais. E surgiu essa conversa com Rosângela, falando sobre carreira, falando sobre nossos conquistas juntos, nossos sucessos antes. E de repente lembra, né? Nessa história que estou contando com vocês agora, que realmente na época eu estou olhando a minha situação como uma oportunidade que um estrangeiro mal fala português, mas quis trabalhar em um lugar que depende de língua mesmo. É uma oportunidade ou uma crise. Mas eu olhando que não, eu vou me preparar para tomar essa oportunidade, para eu posso enfrentar para eu fazer esse eliminado, né, com essa limão. E nesse momento, igual mesmo estou passando, que eu sempre quis trabalhar na área de treinamento e coaching virtualmente. E melhor ainda, eu estou começando a trabalhar na área de coaching financeiro. E hoje todo mundo está ficando em casa, muitas pessoas estão investindo no bolsa. Então, eu comecei a trabalhar com uma empresa grande, mas assim, agora é o melhor tempo para quem está preparado. E aí, comecei a fazer live no Facebook e falar com Rose. Ela me convidou aqui. Eu tenho minha página no Facebook também. Em vez de quando eu faço isso também de live. E uma coisa muito interessante é quando você colocar uma visão na sua frente, olhando que é aqui que eu quero chegar. É aqui que eu gostaria de andar para ir. E como um mágico que alguma coisa vai acontecer. O quê? Que você vai começar a se preparar psicologicamente e depois colocar em alguma ação. Pelo menos você vai falar com alguém, né? E isso que é o mágico vai começar. E eu falei com o Rô antes. De repente, semana passada, um grupo de pessoas que eu sempre estava trabalhando junto com nos Estados Unidos, fazendo treinamento, presença, ele me ligou, me convidou a trabalhar com clientes dele, SAP, e fazer treinamento e coaching online mesmo. E hoje mesmo, para mim, uns 2 horas depois dessa conversa com você, eu vou falar com outro grupo de executivo no Dell. E aí, como eu faço isso? Bom, eu preparei e quando eu estou fazendo o meu live, eu postar no LinkedIn, no Face e parece que dá certo. Pessoas estão sabendo que eu estou fazendo isso online. E aí, eu comecei com pouca experiência online, mas pessoas viram que, bom, parece que essa pessoa está começando, mas está mais preparada do que outro. Vamos começar com ele. Também.
E hoje, como convite, essa questão de digital, transformação digital, todo mundo são novos. Ô, Nick, muito Acho que legal, essa coisa Nick. me emocionou mesmo. Muito legal, Nick, você ter trazido isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Nick dessa trajetória, se teve, enfim, tem alguma curiosidade? Lembrando que para quem entrou depois, a gente vai fazer as perguntas para ele agora. Se tiver alguém, pode fazer pelo chat, depois ele pode responder, porque ele vai sair um pouco mais cedo da live, tá bom? Do encontro. Obrigada, Nick. Então, agora, Catarina, Lumena, por favor. Bem, falando de carreira e dessa nova oportunidade, crises sempre trazem oportunidades. Isso é uma coisa que é quase que uma questão sine qua non, porque senão a gente fica estagnado, senão a gente fica petrificado e não consegue realmente. Aí eu vou pegar uma palavra do Moreno, não consegue ter uma reação espontânea. A gente cristaliza. O que é cristalizar? É ficar preso, como diz o próprio nome, cristaliza, estanca. E a crise, ela traz situações novas para situações antigas. Nós que atendíamos, nós somos clínicas, terapeutas, psicoterapeutas, nós atendíamos presencialmente. Mas, o que nós tivemos que fazer? Nos reinventar. Hoje estamos atendendo online e isso, para nós, tem sido maravilhoso. Apesar de que, assim, eu e Lumena nós temos um trabalho que nós fundamos, Psicoterapia para Viajantes, que são pessoas que moram fora do Brasil e nós atendemos online já há muito tempo, já tem alguns anos que nós já exercemos isso do online. Então, isso para nós, em termos deste formato, essa formatação para nós não foi novidade. Mas para os nossos pacientes, que são presenciais aqui no Brasil, para eles foi um pouco novidade. Mas alguns falam, eu gosto tanto presencial, só que com o tempo, conforme... Gostam do presencial porque faz falta o cafezinho. Isso! Verdade, eles falam, estou com saudade do café. Tomar um cafezinho junto na sessão. Exato. Mas o que acontece? Aos poucos eles foram realmente se acostumando. Hoje eles falam, gente, vocês falam conosco como se a gente estivesse do lado. Mas essa é a respiração do Moreno, que é a inversão de papel. Então, carreira. Nós tivemos também, na primeira crise que houve em 2015, 2016, nós nunca abandonamos a nossa carreira. Nós sempre agregamos e colocamos sempre coisas novas, como agora eu estou com essas outras duas coisas, a Lumena também, constelação, cartas e tudo mais, metafóricas. Não é tarô, bonecos, né? Não é tarô, é tudo voltado à parte da psicologia mesmo. Né? E constelação com bonecos e tudo mais, hoje em dia, porque é online. Mas o que acontece? Nós também tivemos uma época onde também teve aquela primeira crise, nós lançamos mão e fomos vender Herbalife. Sim. Não há problema vender Herbalife. Aí hoje de manhã nós estávamos conversando e tal, aí a Rô falou também de coisas, aí ela falou do que ela fez também, aí eu lembrei que há muitos anos atrás, nós tínhamos um único paciente. Esse paciente sustentava a casa, que era uma maravilha, e a empregada era bem bom. E era único, a gente estava no início da carreira. Só que ele viajava muito em função do próprio negócio. E aí nós falamos, gente, ele vai ser uma propaganda nossa negativa. Porque ele não melhora, né? Exatamente. Ele não frequenta, não dá para melhorar, né? Então, aí nós chegamos a uma conclusão, conversando, Lumena e eu, falamos, vamos conversar com ele,
para ver o que ele vai realmente fazer. Ele falou, olha, não posso deixar, é o meu negócio, tenho que viajar para ver as obras e tudo mais. Aí nós falamos, bom, então tá bom. Claro, né? Choramos e etc. Mas tivemos que dispensar a coisa mais preciosa numa casa, a nossa empregada. Só que o cunhado dela vendia brincos. Vem aqui, traz os brincos. É porque a gente tinha que se virar de alguma forma, né? A nossa renda tinha ido embora, não tinha mais nada. Então, a gente realmente teve que usar de criatividade. Criatividade. Aliás, nunca abandonamos o Moreno. O Moreno é a nossa base, depois da psicologia formal, de formação, a nossa especialização e tudo que nós fizemos. Todas as outras coisas que nós fizemos, sempre agregando o Moreno, até hoje, em qualquer circunstância. E por isso, eu acredito que assim, vai criando resiliência, a gente vai deixando de ter medos que simplesmente a gente tem que parar, respirar, se treme um pouco, mas você consegue. Eu vi que o Nick falou também de, nossa, eu estou com 3 folhas, e como que eu posso resolver isso? Então, nossa, nós temos um monte de folhas para pagar, como é que a gente pode resolver isso? Então, tivemos, e daí foi começando, e nós não desistimos, daí foi o outro cliente, outro cliente, outro cliente. E é impressionante que quando você decide que a sua vida não vai parar por isso, ela realmente não para. Né? Ela, rapidamente, a gente vendeu o brinco pouquíssimo tempo. Posso dizer, acho que um mês, e a coisa começou a voltar a acontecer dentro da profissão. Então, sabe, tudo acontece muito rápido se você se dispõe realmente a encarar que, ok, vamos em frente, eu não vou ficar chorando por isso, né? Tem aquele velho ditado, na crise, uns choram, outros vendem lenço. Eu sempre acredito que eu vou conseguir vender lenço. E como disse, é incrível. Né? Fala, Catarina. Exatamente, como disse o Nick, partir para a ação, porque é o que o Moreno também coloca, e ao mesmo tempo, essa ação, ela se torna mágica, mas ela não é exatamente mágica, é a energia que eu coloco. Exatamente. É isso que eu ia falar, e isso é cientificamente comprovado, né? Porque a física quântica fala que a energia, ela gera energia positiva também. Eu acho que é legal a gente só comentar do Moreno, né? A gente está falando do Moreno, mas acho que nem todo mundo é psicodramático. Moreno, né? Quem é ele, esse Moreno? Quem é Moreno? Não é um moreno, né? A pele é bem branquinha, eu comendo. A gente falou no começo do Moreno, algumas pessoas entraram depois, mas é que para quem fez o psicodrama, Moreno é o pai, como Freud para a psicanálise, Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno é o pai do psicodrama, né? E é a metodologia que eu, Catarina, Lumena, né? Tem a Malu aqui também que já fez, a Beatriz conhece, o Nick conhece, porque eu levei ele também lá para o psicodrama, a Liliane, enfim, algumas pessoas que convivem com a gente e conhecem, né? Que é uma metodologia extremamente rica, certo? Obrigada, Liliane, por lembrar. Muito bom. Eu acho que tem essa questão também, né, que a gente estava falando da energia e está falando de como a gente encara, né, a nossa própria autoestima e a própria ansiedade de lidar com momentos que são inesperados, né? E aí eu acho que eu tenho até uma questão que se alguém, eu teria uma pergunta para a Catarina, para a Lumena, que seria assim, né? Vocês ficam muito na parte mais clínica do negócio, né? A parte clínica, atendimento, paciente, e a gente está muito numa parte de coaching, né? Seria de resolver um problema daqui para frente, certo? Como é que fica essa alteração, né? Como é que a gente consegue perceber essa diferença de quando a pessoa está lá para a clínica e quando que ela está para o coaching? Porque é uma diferença muito tênue, né? Sim, é tênue mesmo, mas eu acho que assim, vocês vieram para facilitar o nosso trabalho.
Muitíssimo. Muito, de verdade. A gente consegue perceber que, assim, o lado psicológico, o lado emocional, ele apresenta comportamentos, nuances comportamentais que são aprofundadas, são realmente de sentimentos. Mas, quando a gente percebe que é da ordem prática, a pessoa ela tem muito conhecimento de ordem prática, mas ela não está sabendo como levar isso para a vida dela. Tem o lado emocional, sim, mas tem o outro lado que vocês vão dar esse respaldo e esse empurrão para a vida profissional. Então, é essa nuance que cabe a nós, da área do, vamos colocar assim, do sentimento, da emoção, desse profundo conhecimento do ego, até se este próprio ego não está atrapalhando entre. Vamos pegar a persona, né, e a sombra. Até a gente conversou a respeito disso. Eu uso a minha persona para me apresentar. Eu não estou aqui de pijama hoje. Meu eu poderia estar de pijama, mas isso não é adequado. Então, o que acontece? Eu coloco isto como uma imagem, mas eu tenho que também saber que eu não posso ficar usando o tempo inteiro essa máscara, eu vou adoecer. E tem o meu lado sombra. O lado sombra é aquele que, não estou gostando, não sei, eu não falo. E quando eu fico com isso, eu não entro no meu eu e descubro quais são as minhas habilidades, quais são as minhas qualidades, como eu posso exercê-la em diversos papéis. Como a Rô colocou hoje, os papéis facilitador, coach, educação, mulher, parceira, amiga, tudo isso. Porque eu não chego próximo ao meu eu fico só nessa nuance e isso dificulta. Então, quando a gente consegue perceber isso, joga para vocês, o que eu acho ótimo. A gente trabalha em parceria há muito tempo e agora com você também, Lili. Vamos junto. Com certeza. Deixa só, a Carla trouxe uma pergunta e acho que é importante dentro do que você está dizendo, Catarina e Lumena, é como lidar com a falta de energia para a hiparsão, né? Acho que está relacionado, Carla, com isso que a Catarina falou, que o que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa vem para o coaching, né? Ela vem para passar por um processo de coaching, e aí, normalmente, a gente faz como um processo terapêutico, a primeira consulta é para conhecer o cliente, para entender as motivações e tudo mais. Até para entender se não é caso até de mandar para terapia, né? Porque às vezes a pessoa está querendo trabalhar uma questão e dependendo de como é, a gente olha com muito cuidado, talvez fosse melhor você consultar uma pessoa assim, porque às vezes essa falta de ação, essa falta de energia pode ser uma depressão, né? Então a gente tem que olhar isso, analisar isso. Normalmente a gente faz isso com parceiros, com terapeutas parceiros. Mas a gente também é importante a gente conseguir olhar isso para uma questão assim, quando eu me conheço bem, quando eu tenho um bom autoconhecimento, sei quem eu sou, conheço os meus valores, né? Conheço o que eu gosto, os meus pontos fortes, eu tenho energia. Então, é algo, né? Eu acho que eu gostaria, Catarina, Lumena, que vocês complementassem o que eu estou dizendo, por favor. Bom, você quer colocar? Então, eu acho que essa situação, realmente, a gente tem que observar até que ponto isso não entra realmente para o lado mais emocional, mais psíquico. E muitas vezes eu estou no momento psicológico, até posso estar fazendo terapia, mas está num momento difícil para mim até de andar nesta terapia. Talvez eu esteja entrando, pegando um pouco, me apropriando um pouco da psicanálise, entrando na contratransferência. E aí realmente fica difícil essa barreira de eu transpor. E aí eu fico na melancolia, fico sem ação. Cabe de verdade até o próprio terapeuta se questionar.
até que ponto eu estou ajudando essa pessoa. Se não é interessante eu passar para uma outra pessoa, porque não está andando, a gente está dando voltas, e eu acho que as coisas não estão fluindo. Então, não sou eu exatamente que vou resolver e ajudar. Então, eu posso ajudar da melhor forma. Olha, eu acho que... E aí eu indico. Posso indicar Perfeito. posso indicar outro terapeuta. E isso, Carla, acontece também desse lado de cá, porque às vezes a pessoa está passando por um processo de coaching e acontece também de travar e de não ter energia, não só na crise e na pandemia, mas em qualquer momento. Eli? Eu acho que tem uma série de coisas envolvidas aí, né? Tem a parte da parte até de hormônios, né? Eu acho que tem todo um andamento aí que tem que ser analisado. Então, pode ser desde essa parte de hormônios, de depressão, ou até, como a gente fala na psicologia positiva, né? O mindset, a forma como eu olho aquela situação. Eu tenho um cachorrinho aqui, tá, gente? A forma como eu olho a situação, que às vezes eu posso estar olhando uma situação e vendo só o lado negativo. Isso, lembra que a gente falou da energia? A energia que influencia, né? E isso toma conta do meu pensamento e eu vou cada vez mais, ao invés de melhorar a minha energia e ter um lado que eu vejo, o que eu falei do limão à limonada. Então, por exemplo, bateram no meu carro, uma batida feia, eu posso sair achando muito ruim com a pessoa que bateu, ou eu posso sair falando, nossa, ainda bem que não aconteceu nada com a gente. E isso vai fazer com que o meu pensamento, a minha energia, a forma como isso influencia no meu dia, tome outra proporção, né? Então, eu acho que uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de planejamento, de ansiedade, de carreira, é trazer isso para que se eu estou vendo realmente uma crise ou eu consigo ver a oportunidade. E aí, quando eu consigo ver a oportunidade, é porque eu estou vendo aquela situação meio que de fora, né? Eu não estou tão mergulhada no problema que às vezes eu não consigo ver nada, né? Então, a gente precisa cuidar dessa forma, porque ninguém motiva ninguém, não é isso que a gente fala? O estímulo vem de fora, mas a gente é que tem que se motivar. Então, a gente É interno. A gente tem que conseguir fazer com que os nossos pensamentos e a nossa ação, porque também não adianta só eu pensar e eu não ousar e eu não agir. Também tem uma outra coisa, né? Duas coisas que eu gostaria de colocar. Uma é você até poder procurar parceiros. É interessante, vamos montar alguma coisa juntos, parceria ajuda. E a outra coisa, eu gostaria de ouvir o Nick, porque o Nick passou, ele falou na sua história. Eu também estava mal, e aí ele deu a volta. Vamos lá, quem sabe? Acho que o Nick é uma coisa legal para dizer. Nick, você quer falar alguma coisa? Que acho que você já está quase se despedindo. Sim, eu lembro uma coisa, de repente, como a Liliane está falando, que, na verdade, no momento que você está entrando uma mudança, qualquer coisa acontecer, você pode ver o lado de ruim, o lado de bom. E eu lembro como avião, ao momento que está decolando, né, avião, é o momento que mais perigoso. É naquele momento que ele está, bom, vou decolar ou não? Vamos andar, mais rápido. É naquele momento que ele conseguir e começar. E nesse momento que é realmente que se o piloto que fala que ainda não, vamos fechar. Então vai pisar mesmo. E é realmente naquele momento que você começa pensamento positivo. Tô andando bem. Vamos voar. Não. Então vai mesmo. Então, obrigado, Liliane, que me lembra. E qualquer momento, quando você está viajando, entrar no avião, lembra isso, que E realmente o grande perigoso também traz um grande voar.
Que bom, Nick. Obrigada. Muito bom. Frio na barriga vem junto, né, Nick? A gente vai ali e é esse frio que faz a gente se mover, né? Não travar. A gente tem que ir sim e voar. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Nick. Foi ótima a explicação. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, de colocar alguma situação, se alguma reflexão, porque, por incrível que pareça, já são 8:50. Passou tão rápido. Voou. Voamos mesmo. Então, eu vou falar uma história aqui que a pessoa me permitiu. Eu tenho um sobrinho, por acaso eu ajudei ele no coach a desenhar a carreira dele, fazer o planejamento, sair de uma carreira de segurança para ser um personal trainer bem-sucedido. E ele conseguiu, né? Desenhamos o projeto, tudo da carreira dele, e ele resolveu. Agora na crise ele falou: o que eu vou fazer? Ele me ligou e falou: o que eu faço agora, né? Eu falei: bom, você tem alguns caminhos, ir para online, né? Como eu também, né? Tudo presencial, né? O que a gente vai fazer? Eu falei: o que você tem que fazer é pensar, né? Que você fez um caminho até aqui e que você pode conseguir o que você quiser. E um amigo dele, que ele estava dando uma consultoria no litoral, e que montou a academia lá embaixo, falou: olha, você não quer vir aqui me ajudar? E ele gosta de pôr a mão na massa, né? E aí ele pegou e foi ajudar. E a semana passada ele me ligou e falou assim: tia, sabe o que aconteceu? Eu fui chamada, eu fiz um baita de um trabalho legal e ele me chamou vai me pagar um salário que eu não vou ter os meus clientes de volta tão cedo. Eu não sei como vai ficar isso. Então, ele está mudando de carreira dentro da carreira dele. Então, ele vai deixar de ser um personal trainer para ser um gestor de academias, né? Que olha que coisa legal, na crise, no Covid, isso não tem nem 3 meses, né? Tem 3 meses. Em 3 meses, ele saiu de personal trainer, então eu queria compartilhar isso e eu vou abrir porque o Thiago quer falar alguma coisa. Tá, Thiago? Pode falar. Bom, boa noite a todos. Só compartilhando a minha história rapidamente. Bom, a Rosângela já conhecia a minha esposa, e aí eu fiz o coach com a Rosângela em 2018. Em 2018 eu desenhei uma trajetória para mudar, eu sou engenheiro de formação, dentro da área da qualidade, que era a minha expertise, para a área da saúde, dentro da área da qualidade, trabalhando ainda numa linha de projetos. Fiz isso, posso dizer até com sucesso. No entanto, com 6 meses nessa nova companhia, eu descobri que não era aquilo que eu gostaria de fazer. Tive algumas coisas das quais eu discordava por princípios, por questões pessoais, e aí mudei. E aí, assim, 2019 foi um ano da grande revolução. Empreendi, junto com a minha esposa e uma amiga, a gente abriu uma franquia, uma unidade franqueada. Eu pedi demissão e, por incrível que pareça, eu mudei de novo. Em menos de 6 meses eu mudei de novo. Continuo com a minha franquia no meio dessa crise e agora virei planejador financeiro. Descobri na empresa que eu pedi demissão, ajudando as pessoas a se organizarem financeiramente, trazer um pouquinho de consciência, ainda de uma forma bastante rudimentar. Descobri que aquilo que eu gostava de fazer, eu gostava de ensinar, gostava de ajudar as pessoas. E nesse meio do caminho, encontrei um curso, pedi demissão, fui me capacitar. Aí agora sim, 2020, estou trabalhando na área de planejamento financeiro. Deixei para trás uma carreira de 12 anos como engenheiro, começando em fábrica, cheguei a ser gestor, para fazer alguma coisa que eu acredito que tem valor e que faz sentido para mim e sentido de vida. Então, assim, eu mudei muito. Uma das coisas que a Rosângela me falou acho que maio do ano passado, Rosângela, você falou assim, que a nossa trajetória de vida, pensando em carreira e projetos, não é uma linha, elas podem ser avenidas paralelas. Então, assim, eu estava como funcionário, eu abri uma franquia, eu pedi demissão e agora eu sou empreendedor, porque eu trabalho numa empresa, sou associado, né? Mas eu sou um CNPJ e
e todo empreendedor sabe, né, os desafios. Então, assim, minha história é de empreender, entender que a vida não é um passo depois do outro. Eles podem ser passos paralelos, um do lado do outro. Legal, né, Tiago? E eu acho que isso se deve muito também, é claro, a gente tem que se autoconhecer em primeiro lugar, né? E como que a gente faz isso é com a ajuda mesmo, né? Porque às vezes é muito difícil a gente mesmo, né, aprofundar as nossas. Às vezes a gente até sabe, mas é modesto demais, às vezes não sabe utilizar essas habilidades. Por isso que eu falei que às vezes quando alguém está fora, né, olha de fora e vai fazendo perguntas e vai trazendo afirmações, a gente vai tendo, né, que adaptar isso ao nosso modo, porque sem mudança de hábito também, sem sair da zona de conforto, a gente não consegue, né? Mas super legal ver esses degraus, né? Vários degraus aí que você assumiu. Eu fico super feliz e orgulhosa, né? Porque é tão bom quando a gente ouve um depoimento assim, né? Emocionada também, porque é fertilidade, né? A pessoa, quer dizer assim, a gente tem que estar fértil. E nós também, enquanto profissionais que trabalhamos com pessoas, a gente também tem que estar o tempo inteiro olhando e vai para terapia e consulta, igual o Nick falou, eu chamei a Rô e aí conversei com a Rô, que assim, às vezes a gente tem que fazer uma supervisão e não importa, por exemplo, o Nick, ele foi o meu formador, ele foi o meu professor de coach, mas em alguns momentos eu ajudo ele também a refletir sobre o papel dele, né? A gente tem essa questão que acho que é importante, né? Não necessariamente essa questão do autoconhecimento, a gente tem que estar em construção o tempo inteiro, né? Obrigada, Tiago, pelo seu depoimento, adorei. Alguém mais quer colocar alguma coisa, quer trazer alguma coisa? Uma palavra, então, a gente já está acabando, são 3 minutos. A Catarina quer falar? Eu acho que nessa construção, como você estava colocando, essa construção ela tem que ser um olhar muito querido para nós, para dentro de nós, com muita delicadeza, inclusive, porque nós temos habilidades, nós não somos uma única coisa, nós não somos só uma carreira vetorial, porque no passado era muito interessante, as pessoas que ficavam 20, 30 anos no mesmo lugar, nossa, isso era uma maravilha. Hoje mudou tudo, você fica 20 anos, nossa, você não cresceu. Está acomodada. Está acomodada, né? Ou seja, está batendo carimbo. Então, para você ver como o tempo vai mudando, as pessoas, as coisas, a tecnologia, tudo vai se transformando, e como o moço Tiago, ele trouxe, ele era um funcionário, hoje ele tem a sua própria marca, é um empreendedor. E quando você empreende, você não empreende só coisas. Você, como disse você, Rô, você está empreendendo dentro de você. Está em constante mudança, é algo que cria um monte de sementes que você vai criando, vai sonhando. Eu acordei outro dia sonhando, nossa, eu posso usar os bonecos da constelação com as cartas, e aí eu vou fazer a constelação. É outra coisa que eu mesma, assim, estou criando em cima do que eu estou aprendendo de formas separadas, só que eu estou juntando. E isso é que a gente tem que ficar olhando para dentro de nós, buscando auxílio com vocês, auxílio com terapeutas, supervisores. A gente tem que ficar olhando sempre, senão eu acho que aí vira tédio, aí realmente dá uma certa depressão, fica muito difícil mesmo continuar, não tem muita graça. É isso mesmo. Quer complementar alguma coisa, Liliane? Não, eu só ia falar isso mesmo que a Catarina trouxe, porque eu acho que tanto na parte da clínica quanto na parte do coaching, as pessoas às vezes chegam sem conhecer tudo aquilo que elas têm de habilidade. E às vezes, diante de uma crise, as pessoas chegam achando que perderam tudo, né? Perderam emprego, perderam oportunidades e vão começar do zero.
Eu sempre falo que a gente nunca começa do zero, porque a gente sempre tem algo aprendido e apreendido, e que a gente precisa usar isso da melhor forma possível. Então, num primeiro momento de choque, a realidade é, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas a hora que você consegue respirar, usar algumas técnicas que ajudam, né? A técnica aí de autoconhecimento, o negócio vai para frente. É isso aí. Daria muitos papos aqui, tem muitas lives, muitos encontros para a gente falar. Mas eu gostaria que vocês abrissem o microfone e eu falasse para a gente assim, uma palavra. Como foi hoje essa 1 hora aqui conosco? Foi gratificante. Obrigada, Carla. Para mim foi um divisor de águas, bem nítido, né? Mostrando o papel do terapeuta e o papel do coach. Reforçou o que eu já conhecia. Foi muito bom, gratificante. Obrigada, Malu. Foi de aprendizado. Obrigada, Regina. Beatriz? Sempre uma oportunidade. Obrigada. Eu acho que trouxe bastante reflexão. Obrigada, Carol. Acho que a gente reflete, né? O que a gente tem dentro realmente, o que nos anima, o que nos agrada, e se dispor realmente a colocar para fora. Porque a gente sempre tem coisas dentro. Uhum. E nunca é mais do mesmo. É o Legal. Patrícia? Eu achei que foi muito esclarecedor, até para a gente quebrar aquela ideia de que você tem uma vocação, né, e que você segue aquele caminho linear. Foi muito interessante essa imagem das linhas, né, paralelas, gostei muito. Muito bom. Quem mais quer colocar? Para mim foi... Olá, oi, boa noite. Boa noite. Para mim foi muito maravilhoso. Tudo bem, professora? A Liliane está aí. Oi, professora, tudo bem? Tudo Foi certo. muito bom. Foi muito bom. Legal. Obrigada. Obrigada. Herbert? Quero Thiago. Para mim é uma grande... Eu estar aqui, para mim, é uma grande novidade, uma grande ousadia da minha parte. Ai, que delícia! Que gostoso saber disso! E saber que não importa muito se você tem 20, 30, 50 ou 70. Isso aí. Você pode sonhar. Isso mesmo. Pode tentar. E ir para frente. Isso mesmo, parabéns. As mais jovens, ousem, coisa que eu nunca tive muita coragem de fazer, né? Mas ousem, que o universo está conspirando a favor. Muito obrigada. Que linda. Eu devo a você, Lu. Que bonitinho. Tiago, você quer falar? Você já falou tanto, mas seria interessante. Só usando a analogia que o Nick comentou, não adianta correr se a gente quer voar. Somente. Perfeito. Planejar, né? Importante. Muito importante. Clara? Acho que ela não está. Quem gostaria mais? Não, tô aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasada aqui, para variar, eu estava dando aula agora à noite, mas assim, o pouco que eu escutei, peguei um pouquinho do final da fala do Nick e em diante eu consegui acompanhar. Nossa, eu adorei, me trouxe muitas reflexões, sabe? Eu achei muito, foi muito valoroso para mim pessoalmente. Adorei, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, sempre muito bom. Tem mais alguém que gostaria de falar? Lili? Só o último recado.
Fica de lição de casa, certo? Eu acho que aquela questão da mudança do mindset fixo, né? Daquele mindset que eu sou assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, para um mindset de crescimento, né? A gente tem que valorizar realmente tudo aquilo que a gente já fez de bom e lembrar disso cada vez que a gente entra naquele clima de céus, azar, vida. Não, eu fiz, eu realicei, né? E aí eu sou produtiva e vou dar conta aí do recado, em vez da crise eu vou ver a oportunidade. Tá? Exatamente. Super obrigada aí pela participação, gratidão para vocês. E o que eu gostaria de colocar em cima do mindset de crescimento, né? Sair do fixo de crescimento, e assim, todos nós estamos transitando entre os dois, né? De qualquer maneira, o que é importante é a gente não perder a esperança, ser otimista, né? E o mindset de crescimento quer dizer que eu aprendo, Herbert, todos os dias, e que eu de desafio e que eu ouso, né? Então, o que a gente também está usando, né? Porque a gente tem feito várias coisas online, eu e a Liliane, a gente tem testado jogos, a gente já fez trabalho com a empresa, para gestores, a gente também entra com um friozinho na barriga, mas a gente está assim, se desafiando, porque o nosso negócio era totalmente presencial e a gente está migrando para online, pensando em outros projetos, em parcerias, enfim. E é um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Agradeço a Catarina Lumena, ao Nick, que já saiu, mas por uma boa causa, né? E vamos ver se a gente faz outros. Deem sugestões de temas que vocês gostariam para a gente, depois nas nossas redes sociais, tá bom? Alguém mais? Tá bom. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Bom. Muito Obrigada. bom. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.